Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, hoje com assuntos interessantíssimos há apenas 25 dias da posse do futuro presidente da nação, que foi eleito no último dia 30 de outubro pelo povo brasileiro. A posse do presidente Lula também vai significar o arremesso para o lixo da história de alguns personagens do mundo da política e, sobretudo, de algumas pessoas comuns que seguem esses personagens também. Embora essas pessoas que sigam esses personagens, estejam vivendo no mesmo país que a gente vive, no mesmo planeta que a gente vive, essas pessoas estão com a cabeça num outro plano, num outro universo. E vai ser muito duro para essas pessoas caírem desse universo para a terra firme, porque muitos vão ter que buscar apoio psicológico, apoio psiquiátrico, vão ter que buscar apoio religioso, vão ter que buscar o seu pastor, o seu padre, o seu rabino, vão ter que buscar apoio com seus médicos para receitarem ali alguns remédios tarja preta, vão ter que buscar apoio com seus familiares, seus amigos, porque a realidade concreta que vai se apresentar para essas pessoas é totalmente distante desse mundo fantasioso que elas estão vivenciando, sobretudo inspiradas por uma figura como o presidente da República, que eu sempre disse para vocês que era um apedeuta, um ignorante profundo, um ignorante dos ignorantes, uma pessoa sem a menor estrutura, sem a menor capacidade, sem a menor condição de arquitetar qualquer tipo de mudança, de ruptura. Ele mal governou alguma coisa no nosso país, como é que ele vai montar uma estratégia para montar uma outra situação? Pois bem, eu sempre disse para vocês aqui, ele sempre foi um falastrão, sempre foi uma grande enganação, mas ele teve uma serventia para o modelo econômico que ainda está vigorando no nosso país, porque enquanto nós ficamos aqui distraídos com as insanidades dessa gente toda, o Brasil foi assaltado, o Brasil foi totalmente dilapidado, e nós estamos vendo isso agora com a comissão de transição, que está levantando todo tipo de absurdo que aconteceu aqui no nosso país. Nós não tivemos um governo, nós tivemos aqui um presidente que loteou todas as áreas que podiam dar algum tipo de retorno para todo tipo de vigarista e gangster, para que ele se mantivesse no poder e também escapasse da polícia no final da história. Foi disso que se tratou aí o governo Bolsonaro. Pois bem, mas o que é que está acontecendo, o que tem de interessante, o que a gente pode traçar aqui de desenvolvimento dessas pessoas nesse plano que elas estão vivenciando agora, que elas estão elucubrando, enfim, o que vai acontecer? Pois bem, vou conversar com vocês a partir de agora, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal, a nos conhecer, a se inscrever aqui conosco, a conhecer os nossos outros vídeos, compartilhá-los, a dar o seu joinha, a mandar os seus comentários, que são formas da gente chegar a mais pessoas como você. E também, se puder, participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas, 5h30, para bater um papo ao vivo com você antes de entrar no ar. E também participe do nosso clube de membros. Se inscreva lá, porque é uma forma também de você potencializar aqui o nosso portal e ficar mais parceiro ainda, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, ontem foi um dia muito diferente, aqui no Brasil, porque o povo brasileiro não ficou em sua totalidade ligado na Copa do Mundo. A gente teve ali, aqui no Brasil, ainda alguns grupos que estão absolutamente raivosos com a existência da Copa do Mundo, estão torcendo contra, estão ficando muito tristes com a felicidade alheia. E do jeito que as coisas estão indo, está arriscado o Brasil virar o campeão dessa Copa do Mundo. E aí fica aquela questão, o Bolsonaro está num momento de muita depressão. Será que ele vai querer receber os jogadores da seleção brasileira? Será que os jogadores vão querer ser recebidos pelo presidente que causou tanta tragédia no nosso país? Qual é o clima, seria quase um encontro fúnebre, ao invés de ser um encontro festivo. Talvez os jogadores tenham a preferência, inclusive, de se encontrarem com o presidente que vai assumir o poder aqui no nosso país, que foi eleito pela maior parte do povo brasileiro. Então fica uma questão aí. Mas o choro do Bolsonaro de ontem ainda está tendo muito desdobramento. Porque vocês imaginam o seguinte: em qual movimento no planeta uma nação se sentiu inspirada, se sentiu firmeza, se sentiu com vontade de fazer alguma coisa com um líder chorão, um líder fraco, um líder incapaz?
um líder perdido. É o que está acontecendo agora. Então, cada pessoa está tirando uma conclusão e elas acham, inclusive, que esse é um comportamento natural de um líder, né? As pessoas estão se solidarizando, estão querendo carregar o líder no colo e não o contrário, né? Pois bem, e aí teve essa cena do Bolsonaro, para quem não viu, vamos recapitular aqui, né? Ele ontem na cerimônia de final de ano, os militares, ele chorou aqui. E até comentei com vocês, né, que a TV Brasil deu um close. Ele podia ter afastado para não deixar ele exposto dessa forma, né? Mas enfim, eu acho que o pessoal ali quis dar uma sacaneada também, né? Coisas da televisão. Pois bem, ficou ali com o olho cheio de lágrima e não falou nada. Entrou mudo, saiu calado, muitas especulações sobre esse comportamento dele. Bom, quando a gente vê aquilo que eu estava falando para vocês, né, o comportamento clássico de um líder que quer vencer obstáculos, não tem como a gente não lembrar de alguns episódios da história. Eu já passei para vocês aqui um trecho de um filme, né, que fala no discurso de Henrique V, que teve uma batalha de Azincourt. Ele estava... o exército dele estava em número muito menor, mas ele empolgou ali os seus soldados, enfim, foram para a batalha e conseguiram superar um exército muito superior que estava do outro lado. Então, só para trazer um elemento histórico aqui para esse nosso papo, né? Agora, vocês imaginem o seguinte, na história mais recente, a Segunda Guerra Mundial. Então, quando teve ali o recuo, né, na Segunda Guerra Mundial das tropas francesas e inglesas que chegaram até o Canal da Mancha e os alemães começaram a dizimar ali os sobreviventes que recuaram ali, o Winston Churchill, de posse dessa informação, olha, primeiro-ministro, nossas tropas estão sendo dizimadas. Se ele fizesse como Bolsonaro, ele sentasse num canto e começasse a chorar, todos os soldados ali seriam dizimados. O que ele fez? Ele enfrentou, convocou todas as pessoas que tinham algum tipo de barco, qualquer coisa que flutuasse no Reino Unido, para se deslocar para salvar os soldados. Foi o maior resgate da história do planeta que se tem notícia até o dia de hoje, né? E mesmo o rei Jorge, que era o rei da Inglaterra naquele momento, um homem que superou todas as suas dificuldades, né, de fala, toda uma timidez que ele tinha, para liderar também, junto com os outros ingleses, a resistência aos alemães. Eles ficaram lá no Palácio de Buckingham durante os bombardeios, eles não fugiram, eles ficaram lá passando também algumas privações, enfim, dando exemplo, dando força para o povo britânico. E se a gente quiser pegar a história aqui do Brasil, a gente vai chegar até o Dom Pedro I, vamos pegar o Dom Pedro I aqui, que me ocorreu aqui. Imaginem o Dom Pedro I recebendo uma notícia que a coroa portuguesa queria que ele voltasse para Portugal, não queria dar nenhum tipo de autonomia para o território brasileiro, e ele, diante daquela imposição, ele sentasse ali no chão e começasse a chorar, ao invés de gritar independência ou morte. Pois bem, então é isso que está acontecendo. Essas pessoas que estavam esperando algum gesto de Bolsonaro, elas vão quebrar a cara, mas vão quebrar a cara com força. E ontem, enquanto o Brasil estava, a maior parte das pessoas, acompanhando o jogo da seleção brasileira, o ministro Alexandre de Moraes estava mandando também vários chutes a gol e fazendo alguns golaços, né? Um desses golaços aí atingiu alguns desses parlamentares que têm redes sociais e que tiveram suas redes sociais bloqueadas. Então, essa senhora aqui, a Carla Zambelli, vamos ver se dá para pegar aqui, ela veio a público, aqui a imagem dela deu uma modificada aqui, deixar pequenininho mesmo, né? Para reclamar aqui do Alexandre de Moraes. Acompanhe aqui, vamos lá. Opa, só um minuto aqui que deu um probleminha aqui no áudio, mas vamos voltar aqui que o áudio vai funcionar. Aqui a gente não edita, gente, nosso papo, então vamos direto aqui, vamos lá. Monocrática, dizendo que definitivamente não vai devolver as minhas redes sociais, que somam quase 10 milhões de seguidores. Entre essas redes sociais está inclusive meu LinkedIn, minha rede profissional. E ele estipulou também uma multa de R$20 mil para cada vídeo que eu fizer, que eventualmente eu esteja atentando contra o Estado Democrático de Direito ou a Justiça Eleitoral. Bom, como a gente nunca sabe como o Alexandre de Moraes vai interpretar os nossos vídeos... Senhora, a senhora andou conspirando contra a Constituição, dando uma de Daniel Silveira de saia, né? A senhora gosta de sair perseguindo os outros por aí. É o que aconteceu. Outra figura também que está entrando pelo cano
Foi a senhora Bia Kicis, né? Irmão, vamos lá. 2h30 da tarde, eu estou aqui com a deputada federal mais bem votada proporcionalmente do Brasil, Bia Kicis, aqui do Distrito Federal. Ela acabou de vir aqui ao Senado e a notícia do dia não é o jogo da seleção daqui a pouco, mas que uma parlamentar equilibrada como ela, respeitosa, a primeira mulher presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Brasil, ela foi censurada agora há pouco pelo ministro. Pois é, então Alexandre de Moraes também mandou um chute a gol nessa senhora e também no deputado Cabo Júnior Amaral, também outro que entrou pelo cano aqui, como está nessa matéria aqui. Bom, mas outras coisas estão acontecendo aqui no Brasil, no universo paralelo. As pessoas continuam a acreditar que o presidente Chorão, ele vai ser um desses ditadores, né? O Hexa está vindo. Então a gente vê algumas coisas na internet que são verdadeiras bizarrices. E coisas como essa aqui, os profetas, né, falando, né? Quem quer notícia boa, quentinha, saindo do forno? Podem se alegrar, minha gente. Nós vencemos. Não posso falar muito. E aí vai, blá, 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 blá. Vencemos, não sei o quê. Isso vai deixando as pessoas, e cenas, né? Tudo normal aqui, só pintar meu filho. As pessoas mostrando aqui a fronteira do Brasil com a Venezuela. Movimento de tropas, né? E as pessoas vão acreditando nisso. E aí recebi esse vídeo aqui de um militar, né, na cerimônia, dizendo assim... aí há uma leitura labial. Presidente, estamos aguardando o comando, né? Como está escrito aqui na legenda. Aguardando o comando. E aí eles mostram aqui no videozinho cenas de blindado, né? Passando por um lado e para o outro. É a coisa mais bizarra mesmo, gente, que está poluindo as redes sociais de uma maneira geral. Daí a gente vê um tweet desse aqui do Gilson Machado, o sanfoneiro macabro. Olha só que o cara publica. É um cadastramento para civis que o Exército abriu agora. A participação é voluntária. Recomendaria todos os CACs a preencher também. Acabei de preencher, não é fake. Então, o sanfoneiro macabro, ele está querendo dar sanfonada na cabeça de alguém, ele está querendo usar a sanfona como arma e está convocando aqui os CACs para preencher esse alistamento. Só que quando você clica nesse alistamento, é um alistamento fake. O Exército está cadastrando ninguém. O Exército todo final de ano, Exército, Marinha e Aeronáutica, eles publicam algumas notas de movimentação interna, de reservistas, de alistamento, dando regramentos, enfim. Só que esses caras hoje, eles estão tão insanos desse mundo paralelo, que qualquer tipo de nota que saia, eles fazem ali uma interpretação paralela também. E aí, no mesmo tweet do Gilson Machado, ele diz: meu irmão, com maior respeito e lealdade, o senhor foi escolhido por Deus, está falando do Bolsonaro, para salvar nossa nação e reverter um processo mundial de afastamento dele de nossas vidas. Tem que ter um processo mundial para acabar com Deus nas nossas vidas. Ele está no comando, conte comigo no que eu puder lhe ajudar. Somos homens de Deus, eu estou aqui a seu lado. Olha, está ao lado do sanfoneiro macabro não é uma coisa muito boa não, né? Ele não tem dado muita sorte também. Enquanto isso, o presidente que vai tomar posse no dia 1º de janeiro, que está no mundo real, que vai subir a rampa, vai descer a rampa, vai subir de novo, vai ficar circulando, vai falar com o povo, ele está trabalhando. Em conversa com mais de 1 hora, Sullivan diz que Lula e Estados Unidos têm desejo de relação construtiva, de engajamento ativo e regular. Então ontem, antes do Jogo do Brasil, o presidente Lula recebeu aqui o secretário de Estado, né, um homem-chave dentro do governo Biden, para conversar sobre a visita que Lula fará a Biden, atendendo a convite do governo americano para tratar de uma série de assuntos, né? Então, está trabalhando. E aí, como eu disse para vocês aqui no começo do nosso papo, o Alexandre de Moraes está marcando gol nessa Copa. E na coluna de Guilherme Amado, ele expõe aqui uma preocupação, que diz o seguinte: Bolsonaro prepara revide que pode degolar Alexandre de Moraes. Guilherme Amado, meu caro amado, você acha mesmo que isso pode acontecer? Perceba o seguinte, aí ele está dizendo que na matéria aqui, que o Bolsonaro quer colocar como líder do Senado o Rogério Marinho, presidente do Senado. E fazendo isso, um processo de impeachment contra Alexandre de Moraes
poderia ganhar força, poderia ganhar velocidade. Pois bem, pense no seguinte, se tirar o Alexandre de Moraes, o Xandão, como vocês gostam de chamar, né, o presidente da República vai poder indicar um outro ministro do Supremo Tribunal Federal para o lugar de Xandão. E aí o presidente Lula, que já vai poder indicar mais 2 ministros do STF para esse ano de 2023, poderia indicar o terceiro também. E ele pode colocar, inclusive, pessoas com um perfil muito parecido com o de Alexandre de Moraes. Pessoas muito firmes, egressas do Ministério Público, pessoas com coragem e que simplesmente vão ser muito piores do que as coisas que o Alexandre de Moraes já está proporcionando para essas pessoas. Se um já está fazendo um estrago muito grande, imagine se colocar mais 2 ou 3 com o mesmo perfil de Alexandre de Moraes. Então, olha, o pior, gente, já passou para nosso processo civilizatório, para a nossa democracia. O jogo está se invertendo completamente. E se essa gente acha que vai fazer algum dano à democracia, além do que eles já fizeram, é bom eles colocarem as barbas de molho, procurarem os seus pastores, os seus padres, os seus médicos, os seus psicólogos, os seus psiquiatras, porque o tombo vai ser muito grande. Gente, mais tarde eu estarei aqui com vocês, que tem muita coisa acontecendo no Brasil, estamos em Copa do Mundo, mas, como eu estou falando para vocês, os golaços estão sendo marcados, tá bom? Até mais tarde, tchau!